Olá, o meu bom dia, meus prezados companheiros de estudo bíblico, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando neste vídeo, assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Fica o convite para voltar mais vezes. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre teologia. Como você já deve ter observado aí na capa do vídeo, né? Esse é o assunto que nós vamos falar. Agora eu vou esclarecer o seguinte. Eu peço que você veja este vídeo até o final para entender. Porque no começo nós vamos ter de dar uma volta, fazer um contorno, para nós, primeiro nós entender o que a Bíblia pede de nós e o que a teologia oferece para nós poder entender. Porque senão, daí não adianta eu por exemplo, dar minha opinião para vocês aí, olha, teologia não é correta. Ou então não, teologia, ó, é bom. A gente precisa analisar pelos textos bíblicos, enfim, qual é o papel da teologia nas igrejas hoje aí da cristandade, tá certo? Então nós vamos na Bíblia, aí vamos ver alguns textos e daí vamos comentar. Mas fique até o final do vídeo, que é para você entender bem direitinho. Beleza? Posso contar com você? Vamos então às Escrituras. Você veja aqui, como você já bem viu o título, né? Teologia versus fidelidade. A teologia é fiel às Escrituras. É isso aqui que é o foco nosso hoje aqui. Mas nós vamos ter de dar uma pequena volta para nós entender o que é que as Escrituras falam. E daí nós vemos que a teologia oferece. Vamos lá? Vamos ver aqui. Eu vou ler meio rápido, assim, eu peço que vocês guardem os textos ali, anotem se for o caso, e vejam bem com o tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vou ler ali meio rápido e daí a gente vai comentar. Veja que na carta aos Efésios, ali, capítulo 4, verso do 1 ao 6, preste bem atenção que principalmente nessas letras que estão, você vê que estão coloridas, de verde, de amarelo, enfim, que não está da cor branco. Preste bem atenção que esse é o foco do nosso estudo. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você nota que o texto que é unidade do Espírito, somente um corpo, um Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então você nota que aqui a Bíblia nos mostra que a vontade de Deus para a igreja é esta, que a igreja esteja unida. Existe uma só igreja no mundo todo, no planeta todo, só existe uma igreja de Cristo. Então essa única igreja tem que estar de acordo no mundo todo, onde estiver. A divisão é coisa abominável diante do Senhor. É isso aqui que eu quero, amados, que nós guarde isso aqui, para nós aí então nós comentar sobre a teologia lá para frente, tá certo? Então aqui nós vemos que as Escrituras mostram que a vontade de Deus para conosco é que a igreja do Senhor, o seu corpo, viva em união, não tenha divisão, certo? Você veja aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado no nome de Paulo? Vê que aqui o apóstolo Paulo está criticando as divisões que tinha na igreja de Corinto. Veja o que acontecia na igreja de Corinto. Capítulo 3 e o verso 14. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais?
Então você vê que a Escritura condena a divisão e mostra que onde existe divisão no corpo, ali não é o Espírito de Deus que está operando, ali é carnalidade. Tá certo? É preciso, amado, nós entender isso aqui antes de nós entrar no tema mesmo, que é a teologia. Tá certo? Então, veja bem, assim como lá na igreja de Corinto, no passado, estavam se dividindo em grupos, você vê bem, era uma igreja só, um corpo só, mas estavam começando a dividir. De repente, se o apóstolo Paulo não tomasse ali providência, logo uns ia dizer, não, eu vou fundar uma igreja aqui no nome do apóstolo Paulo, dele que eu gosto, então eu vou seguir a doutrina dele. Outro ia dizer, não, eu vou seguir a doutrina do Apolo, e o corpo ia ficar dividido, e não pode. A igreja do Senhor Jesus é um corpo só. Então o apóstolo Paulo já tomou providência nessa ali, dizendo, olha, vocês estão na carne, quando vocês se dividem, vocês estão na carne. Então, naquele tempo era Apolo, Paulo, Cefas, Jesus, já tinha 4 grupos ali formados. Daqui um pouco, sabe o que ia acontecer? Ele ia começar a sair e fundar a igreja. Ia dividir aquilo que era o corpo de Cristo que estava formado. Então, naquele tempo, como dizia Apolo, Paulo, Cefas, tal, hoje o que dizem? Eu sou Wesley, eu sou de Wesley, eu pertenço à igreja wesleyana. O outro lá diz, não, eu sou do Daniel Berg e do Gunnar Brin, eu sou assembleiano. Não está uma divisão aí? Outro lá vai dizer, não, eu sou do Franciscão, eu gosto eu me serve, do meu gosto, aquela pregação da igreja da Congregação Cristã do Brasil. Então, é ali que eu acho que está mais certo. Isso não é divisão, porque, amados, para não existir divisão, não importa se a pessoa gosta, não gosta, como que é, tem que ser uma só doutrina, um só Deus, um só Senhor, um só corpo, mas estarem unidos. Não a pessoa dizer, eu sou de Jesus, mas eu pertenço para aquela igreja. Não, eu sou de Jesus, mas eu pertenço para aquela outra. Isso é divisão. Outro aqui, aí, hoje em dia, né, outros podem dizer, não, eu sou de Edir Macedo, porque ele é o fundador. Outro caso, essas igrejas têm fundadores. Então o fundador não é Cristo. Certo? Vamos ler mais para frente aqui. Em Efésios 4,13, aí veja a unidade da fé, aqui ó, em um corpo, um só espírito. Na igreja primitiva, na igreja de Cristo, perseveravam unânimes, tá? O povo estava unido, era um só. Não existia outra igreja tal, era a mesma, certo? Então nós poderíamos ver muita coisa aqui, amado. Veja que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, né? Digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, quer dizer, partidarismo, eu sou disso, eu sou daquele, eu sou do outro, né? Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Outro aqui que é importante, amado, veja bem, Tessalonicenses 4, verso 1. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Quer dizer, o progresso em Cristo não pode haver divisão. Não pode. Então, o que o texto aqui está dizendo? Que digam a mesma coisa, seja do mesmo parecer, tudo. E o que o apóstolo Paulo lhe diz, assim como vocês receberam o evangelho de nós, dos apóstolos, né? É assim que vocês devem andar. Então, amado, o que sai fora do evangelho, da graça de Deus, do evangelho pregado pelos apóstolos, é carnalidade, é preferência das pessoas.
Veja bem, Jesus nos comprou. Será que ele nos comprou para nós ter as nossas preferências, os nossos gostos e nós andar do jeito que nós achar melhor? Nós escolher? Se nós for escolher, amado, Jesus Cristo não é Senhor nosso. Não é Senhor das nossas vidas. Porque para ele ser Senhor das nossas vidas, é ele quem escolhe como nós devemos andar. E ali, mesmo que não seja do nosso agrado, nós vamos andar por ali, porque é por ali que o nosso Senhor quer que nós andem. Temos que se adaptar, entende? Você está percebendo como é preciso dar toda essa volta para a gente entender as coisas? E assim tem muito mais, mas eu vou pular aqui, porque tudo fala da mesma coisa. Eu vou passar por um texto aqui do Senhor Jesus, deixou um alerta para nós aqui. Mateus capítulo 12, versículo 25. Veja bem o que Jesus avisou. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quer dizer, Jesus condenou a divisão. Condenou aquilo que o apóstolo Paulo falou. Epa, aqui na igreja, como é que vocês aí, agora alguém tá idolatrando eu, Paulo? Outros estão idolatrando lá o Apolo, porque um é calmo, o apóstolo Paulo era calmo, ensinava, o Apolo já era aquele eloquente, todo assim, eloquente na sua fala, conseguia cativar as pessoas, mas que no apóstolo Paulo falou, tanto Apolo como eu, ou Cefas, somos servos de Cristo. Nós temos que seguir a Cristo, não é o homem. Não é o ensinamento de um homem, doutrina de um homem, é a doutrina de Cristo. Então fica o aviso. Agora eu quero deixar aqui mais algumas coisas aqui, ó. Uma observação que eu coloquei aqui. Ó. Alguém poderá questionar, mas as igrejas, apesar das divisões, estão lotadas. Quer dizer, hoje tem igreja para tudo que é gosto. Tem a Adventista sétimo dia que guarda o sábado, tem as outras que não guardam o sábado, tem a pentecostal que faz aqueles movimentos e que diz que é do Espírito Santo, e tem as igrejas tradicionais que não, já não vão muito por esse lado. Tem as neopentecostais que agora, meu Jesus do céu, bagunçou o evangelho. Então, você veja, hoje em dia procuram pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, ensinar aquilo que as pessoas querem aprender. E então as igrejas ficam lotadas de acordo com o gosto das pessoas. Então, se alguém me disser, por exemplo, para mim, poder questionar, as igrejas estão lotadas, estão tudo dividido por nome, por CNPJ, por tudo dividido. Mas estão lotadas, está cheio de gente. Mas eu posso responder para vocês o seguinte: um ambiente sem a presença de Jesus Cristo está espiritualmente deserto, que nem Jesus falou que a casa dividida com discípulos não subsistirá, vai ficar deserta. E o ambiente onde estão divididos, Jesus não está. E se Jesus não está, é um deserto espiritual ali. Tá certo? Bom, amados, é isso. Agora nós vamos entrar aqui na parte, então, da teologia. Eu quero deixar com vocês que nós já estamos quase terminando o vídeo. Está no finzinho aqui. Veja bem, a finalidade da teologia, as faculdades, faculdade de teologia. Você vai ver, a Igreja Católica tem a sua faculdade de teologia para formar lá os ministros lá. Se você vê a Igreja Adventista, tem a faculdade de teologia para formar os ministros da Igreja Adventista. As igrejas tradicionais têm as suas universidades teológicas. As igrejas pentecostais têm suas universidades
teológica. E outras denominações, são várias que têm as suas universidades teológicas para formação de ministro, de padre. Você vê que hoje uma pessoa pode ter o Espírito Santo como espelho na vida dela. E se não tiver um curso de teologia, ele não pode ser um pastor nas denominações. Né? Não pode. Então, assim, ó. Então, veja bem, todas essas denominações, por exemplo, que estão divididas aí por nomes, né, categorias, diferente uma das outras, mas todas têm os seus cursos teológicos para os membros. Agora, o que veio aqui? Ó? Elas não se conflitam? Tem a Universidade Teológica, não é diferente uma das outras? Não continua dividido? Tem teologia, mas não continua dividida? A teologia, por acaso, trouxe a união para as igrejas? Não. Então, todas têm teologia, mas Jesus continua do lado de fora, batendo, tirando para fora os que são seus e inserindo no seu corpo, que não existe divisão na Igreja de Cristo, para a hora do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, os que são do Senhor Jesus vão estar tudo fora das igrejas da cristandade, vão estar tudo fora das divisões, vão estar unidos em um único corpo. Tá certo? Então, você pode me dizer assim, mas irmão, Jesus está fora das igrejas, aí tem igreja boa, olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O próprio Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alguém pode dizer, não, irmão, aqui está falando da porta do coração das pessoas. Eu sei, eu também aprendi assim quando eu estava lá no mundo denominacional. Me ensinaram que era assim. Mas quando nós pegamos aqui o texto, lá em livro de Apocalipse, pegamos desde o começo ali, que é a carta enviada para a igreja de Laodiceia, que significa a igreja as igrejas denominacionais de hoje, significa a cristandade de hoje, esse texto é para a igreja de Laodiceia, para a igreja da nossa época, para a cristandade. Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora da cristandade, das igrejas da cristandade, jogaram, expulsaram o Senhor Jesus de lá, fizeram que nem os judeus. Que nem os judeus fizeram, crucificaram Jesus. A cristandade hoje, com essa divisão, eles estão na carne. Se estão na carne, não está no Espírito. Se o Espírito de Deus não está ali, Jesus não está. Mas ele está buscando os que são dele lá, que estão dentro dessas igrejas da cristandade, que estão ainda por lá extraviados. Lembra que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são judeus. Ele fala, a mim me convém reuni-las. Então Jesus está fazendo isso, está reunindo outro aqui, ali, lá no meio da cristandade, trazendo para o corpo dele, para a hora do arrebatamento, ele vai levar só o corpo dele. Não vai levar as igrejas da cristandade. Então, o que ele diz aqui? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta da igreja. Da igreja da cristandade, a porta das denominações. Aquele que está lá dentro abre a porta e sai para fora. O que Jesus fala? Entrarei em sua casa. Jesus não entra na igreja da cristandade, ele entra na casa daqueles que saem de lá. Cearei com ele e ele comigo. Beleza? Então, quando nós pegamos todos os textos, nós entendemos que as divisões não agradam a Deus, Jesus não tem parte no meio das igrejas divididas. Alguém pode dizer, não, mas na minha igreja lá são tudo unidos. Mas a cristandade, de um modo geral, não está unida. Não são o corpo de Cristo. Se lá no lugar são todos unidos em Cristo, então tire a placa, aquela igreja não tem nome, e tire altar, tire
tira os títulos e os diplomas de teologia, de pastor, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e deixa que ali naquele meio Jesus seja o centro, porque falando de 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali eu estou, no meio deles. Então, deixa que o Espírito Santo reúna as pessoas ali, tira fora, não tem pastor, não tem nada ali, com título. Vai ter pastor com dom, mas não tem carteirinha e não tem diploma. E não faz um seminário para ser um pastor ali. O Espírito Santo prepara ele. Vai ter aquela pessoa que ensina, mas é o dom. Pode raramente, muito raramente, Deus usar a pessoa em profecia, uma coisa assim. Porque tem o dom, mas não tem profeta. Entende? Então, tira, faz uma limpeza de todas essas coisas, tira as agendas, fulano vai pregar em tal lugar tardia, então cada um tem agendado ali. Mas não é o Espírito Santo que domina na igreja de Cristo para trazer as glórias para o Senhor Jesus? Então, na igreja que é o corpo de Cristo, quem decide é Jesus. O Espírito Santo é que vai decidir quem que vai pregar. Pode ser até 3 pessoas. Ministrar da palavra. Quem que vai levantar, vai cantar um louvor, uma coisa assim, enfim. Vai ser aquilo que o Espírito Santo ali gerenciar, trazendo a glória toda para Jesus e não trazendo a glória para o homem, como está nas igrejas da cristandade hoje. Beleza? Então, amados, nós concluindo, o que a gente... Qual é a conclusão que a gente pode chegar a respeito? Você viu que nós falamos bastante ali a respeito, né, das divisões, da divisão da cristandade. Por quê? Porque todas essas igrejas que têm nome, que têm fundador, que têm tem a sua... o seu gerenciamento ali, a sua administração, cada igreja tem a sua administração própria, então não é administração, não é administrada por Cristo. Jesus Cristo não é o cabeça daquele corpo, o cabeça daquele corpo é aquela pessoa que fundou aquela igreja, deu um nome, manda missionário lá para o exterior, tudo em nome daquela denominação. Percebe? Medir que essa igreja de Cristo, lá no começo tinha algum nome, tinha faculdade de teologia, coisa assim, para ensinar, era ensinada pelo Espírito Santo. O único que era versado em estudos, era poliglota, tudo mais, era o apóstolo Paulo. Entende? Tudo era dividido por diferente do que é hoje. Agora, a parte da teologia, amados, é o seguinte, eu vejo, eu tenho esta visão da parte da teologia, porque eu fiz teologia. Quando eu estava no sistema denominacional, me colocaram como professor de escola bíblica dominical. E para isso, eu teria que fazer o curso de teologia, teria que fazer um curso bíblico, eu teria que ter o diploma de teologia e de capacitação para professor de escola bíblica. Então eu fiz teologia também. Mas o que eu posso falar da teologia? Eu posso falar com certeza o seguinte, amados, que a teologia, do jeito que é, ela não... Você veja que o título desse vídeo foi Teologia versus Fidelidade. Então, a teologia, hoje, eu posso dizer com toda certeza, ela não é fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque cada denominação, que é diferente uma da outra, o entendimento das escrituras tem a sua faculdade de teologia e puxa para aquele lado daquela denominação. Eu vou dar poucos exemplos. Eu sempre falo da igreja adventista, porque eles guardam a lei e outras não guardam a lei. Então eu faço comparação para ficar mais
mais fácil, mas não é questão de criticar de nada. É a diferença que tem entre umas e outras. Por exemplo, a Igreja Adventista tem teologia e dentro dessa teologia puxa para o sábado, puxa para a lei. É teologia, mas é a teologia adventista que ensina as pessoas ali de acordo com o adventismo. Você pega a pentecostal, tem universidade de teologia que ensina, que capacita os pastores lá, mas capacita esses ministros para, digamos assim, anunciar a denominação. Vai ter ali textos bíblicos, vai ter tantas coisas, mas puxando para aquele lado do pentecostalismo. O adventismo, a teologia deles vai puxar para o lado do adventismo. E assim são todas. As igrejas tradicionais vão dizer, vai ter a teologia, mas na teologia não vai, por exemplo, concordar com o adventismo, com o outro lá. Agora, como que a teologia pode ser fiel à palavra de Deus quando a palavra de Deus é uma só? Um só Deus, uma só fé, um só Senhor, Jesus Cristo, um só batismo. Veja, tem igreja que a pessoa sai de uma denominação, se batizou lá, vai para lá, para outra, lá tem que se batizar de volta. Então, amados, a teologia, veja bem, eu fiz teologia, eu vejo a teologia como uma moeda que tem dois lados, cara e coroa. Tem o lado bom, que é o lado que não complementa a palavra de Deus, não tem, a palavra de Deus não precisa ser complementada, mas complementa a capacidade da pessoa que vai ensinar, por motivo de, por exemplo, aqueles que vai ensinar, vão fazer perguntas para ele. E às vezes faz perguntas, mas como que era na igreja primitiva, como que era o costume, a roupa, o cabelo, etc, tal. E várias coisas. E aí aquele ensinador vai ter que estar apto para ensinar essas coisas que a Bíblia não ensina. Então a teologia é excelente nesse aspecto. Mas no lado da doutrina não cai na teologia, porque vai ser a mesma coisa que você tá, porque cada denominação tem a teologia, a sua própria teologia para ensinar os fundamentos daquela denominação. Quer dizer, vai ensinar as coisas boas lá antigas, vai ensinar sobre peso e medida, vai ensinar sobre uma série de coisas, assim, tradições, costumes, essas coisas. E vai pegar a Bíblia, mas na parte espiritual, na parte da Bíblia, cuidado, porque cada uma vai torcer a palavra para que a palavra seja de acordo com o que a denominação determina que deve ser. Percebe? Então, finalizando esse vídeo, o resumo qual é que a gente tem a respeito da teologia. Eu diria que a teologia é fiel às denominações, mas não é fiel às escrituras sagradas. A prova disso é isso que eu já expliquei para vocês. Vai estuda a teologia de uma denominação, estuda a teologia de outra, e vocês vão ver como não bate na parte da doutrina. Então, as escrituras estão fora da teologia. Mas aqui, veja bem, a pessoa, por exemplo, que vai pregar, o evangelista, não necessita de teologia, porque o evangelista, ninguém vai fazer pergunta para ele. Ele vai se apresentar num lugar, ele vai levar a palavra de salvação para aqueles que não são salvos, que são perdidos. Vai levar a palavra de salvação para eles, não tem pergunta, tem nada. Ele prega Cristo crucificado como a salvação ali para as pessoas, enfim.
e sai. Agora vem o que na Bíblia chama de mestre, que é os que ensinam, que esses daí sim eles vão trazer a palavra ali para pessoas já convertidas, para pessoas salvas. Então eles vão trazer uma palavra de edificação, de crescimento em Cristo. Uma palavra para as pessoas deixarem de ser criança na fé e crescer na fé em Cristo. Aqui que mora o perigo, amado. Aqui, a teologia aqui é complicado. Por causa que na parte da doutrina daí vem a distorção. Beleza, amados? A gente termina por aqui então este vídeo. Eu peço que esses textos que a gente colocou aí, vocês vejam mais a fundo, mais tempo, examinem bem. Peço a oração do Espírito Santo para entender tudo, para o Espírito Santo dirigir vocês em todos os lugares que é preciso para aprender bem. E beleza, eu só resta agora então a minha gratidão a Deus e também a minha gratidão a vocês, você que ficou até o final deste vídeo, para entender direito, e meus queridos e amados companheiros do estudo bíblico que vem acompanhando a gente já de tempo, você que é a primeira vez que está vendo, fica o convite, né? Volta mais vezes, vamos estar juntos aí. E eu peço a todos vocês, como sempre, eu não peço dinheiro, eu não peço nada de outras coisas, além de que vocês cooperem com o Evangelho, cooperem com o Senhor Jesus, cooperem com Deus, de levar a palavra da verdade para mais pessoas. Ajudem a gente, e vocês vão estar me ajudando também a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Como que faz isso, irmão Antônio? Simples, não precisa de dinheiro, não precisa nada. Sem nenhum gasto, um pouquinho de tempo, não chega a um minuto, você pode ajudar de uma maneira que você nem imagina. A extensão. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Canal aí no YouTube, né? Comenta alguma coisa embaixo na parte dos comentários. Qualquer coisa, nem que seja um oi, um olá. Mas comenta alguma coisa. Se você gostou do vídeo, clique no positivo lá, gostei. Se você não gostou, clique lá no não gostei. Mas interaja com o vídeo. E também compartilhe este vídeo para que vá para mais pessoas. Você fazendo isso, meus amados, vocês estão levando o evangelho do Senhor Jesus para frente. Eu peço que você analise esses meus vídeos. Eles estão de acordo com a palavra de Deus? Tá, beleza? Entenda isso? Leve para frente, amado, porque nós precisamos levar a verdade, porque os falsos tá assim, ó. Tá sim, tá repleto. E o Senhor Jesus tem muitos que são dele, que estão espalhados por esses lugares onde está cheio de engano. Então é preciso que a verdade chegue até lá. E eu conto com vocês que vêem os meus vídeos para fazer isso. Para daí a gente aí cooperando, né, com a obra do Senhor, sem gasto, sem estar pondo dinheiro pelo meio, fazendo tudo de graça, do jeito que Jesus nos deu para nós, né? Veja bem, Jesus nos salvou, não nos cobra nada. Então vamos fazer aquilo que o mínimo que nós podemos fazer, vamos fazer por ele. E eu digo para vocês, se este vídeo você vê que vem da parte de Deus, que é a verdade que a gente está passando, me ajude a levar esse vídeo mais para frente. Tá certo? A nossa recompensa não é aqui, amados. Mas a nossa recompensa é lá. As coisas daqui são passageiras. Termina. As de lá são eternas. Beleza? Então aqui encerramos o vídeo. Que, como eu disse, que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês. Ore por mim, para a minha família, também, das suas orações. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir assim. Bom?